No vídeo de hoje vamos falar de um FI de lajes corporativas, o segundo maior da bolsa, o HGRE11. Suas cotações estão em baixa no momento, com um cenário de vacância nos escritórios e o aumento das taxas de juros. Será que é o momento adequado para entrar nele? Confira os principais dados desse fundo em nosso vídeo. Se gostar do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E vamos falar um pouco do portfólio do fundo, começando pelos três edifícios na região da Berrini, na cidade de São Paulo. Temos o Brasil Interparte, com apenas 4 unidades no fundo. É uma laje tipo BB, de menor qualidade, com 30% de vacância. Temos 6 unidades no Roberto Sampaio Ferreira, vacância de 17%, e também é uma laje da categoria BB. E por fim, o Berrini One, com 15 unidades no fundo, vacância de 40%, mas é um imóvel AAA de maior qualidade. Da cidade de São Paulo, dois bairros vizinhos, Santo Amaro e Chácara Santo Antônio. Temos o edifício empresarial São Paulo, com apenas 2 unidades locadas para o mesmo usuário e com vacância zero. O Transatlântico, com 3 unidades no fundo, totalmente vago no momento, classificação BB. E por fim, o BB Antônio Chagas, alugado para um único usuário, também vacância zero nas 2 únicas unidades do fundo. Temos o edifício Shukri Zaidan, na rua de mesmo nome, próximo ao Shopping Marketplace. O fundo possui quase 22 mil metros de área bruta locável, vacância zero e é um prédio monousuário. Próximo à Avenida Paulista, temos o Paulista Star, com 16 unidades do fundo e vacância 93%. E a Torre Martimiano, com 22 unidades pelo fundo e vacância 100%. Da Avenida da cidade de São Paulo, o fundo possui 10 unidades do edifício Faria Lima, com vacância zero. Temos o TOTOS em Santana, Zona Norte, com 21 mil metros quadrados do fundo, um edifício AAA e vacância zero. E no Brás, o fundo possui edifício com zero vacância, mais classificação C. Em Taboão da Serra, região metropolitana, o fundo possui o Sercom Taboão, prédio monousuário com zero vacância. O edifício Jatobá, em Barueri, sendo que o fundo possui 50% do prédio e vacância de 33%. E no interior, em Atibaia, o fundo possui um conjunto empresarial com um galpão, o empresarial Dom Pedro, com vacância de 13% no momento. O fundo possui duas participações pequenas da Torre do Rio Sul, em Botafogo, e no Teleporto, região central da cidade, ambos os edifícios com vacância elevada. Em Curitiba, o fundo possui 100% do Vivo Curitiba, um prédio monousuário com vacância zero. E em Porto Alegre, o edifício Guaíba, com vacância de 62% atualmente. Portfólio do fundo, vemos que o prédio da Chucre Zaidan e da TOTS respondem por quase 50% da receita do fundo no momento. Esse é um ponto importante a se considerar, já que apesar do fundo possuir investimento em 19 edifícios, somente dois respondem por metade da receita contratada. Em termos de vacância financeira, ela está elevada no momento, chegando a quase 30%. Se estivesse com vacância zero, a gente teria um rendimento por cota aí próximo a R$ 1, mas o momento ainda não é totalmente positivo para esse tipo de fundo. De um ano, o valor por metro quadrado locado aumentou muito pouco, já que o mercado apresenta vacância alta ainda. Nesse horizonte, houve um aumento da vacância do fundo, chegando a esse patamar de praticamente 30% da vacância financeira. O vencimento dos contratos, que são 35 contratos atualmente, apresentam um prazo mais longo, sendo que 27% vencem até 2025, mas até 2023 há 30% de revisional desses contratos. Há uma concentração dos reajustes dos contratos no primeiro trimestre do ano, apenas para o investidor entender que
Eventualmente, no início do ano, deve subir um pouco o provento de cada cota. E quase 70% dos empreendimentos são torres corporativas, que podem ser locadas para diversos inquilinos. Em 12 meses, mais de 70% da receita veio dos aluguéis. O restante veio de ganhos de capital com as operações de compra e venda de imóveis, já que se trata de um fundo ativo. A parcela potencial do aluguel chega a 13,9 milhões de reais ao mês, mas a vacância financeira faz com que esse valor se reduza em 4 milhões. Esse é o principal ponto para quem pretende investir nesse fundo atualmente. Sempre o fundo distribui todo o resultado aos cotistas, ficando uma reserva a ser distribuída. Foi o que houve em outubro do ano passado e agora temos um valor por cota de R$ 1,42 a ser distribuído. Portanto, podemos esperar esse ajuste nos próximos meses, que devem dar um dividend yield mais alto para o fundo. De certa forma, fazendo isso, o fundo consegue dar maior previsibilidade ao investidor e não passar todas as oscilações de valores recebidos dos contratos que o fundo possui. O fundo está praticamente em sua totalidade no valor dos imóveis que o fundo possui. A cota patrimonial está na casa de R$ 165,10. Obrigações do fundo e valores a receber. Em um período de 12 meses, tem duas parcelas do Verbo Divino, participação vendida recentemente. Há um valor relevante para daqui a mais de 12 meses para pagamento do Shukri Zaidan e há uma parcela maior do Verbo Divino a receber também, um valor compensando o outro de certa forma. O rendimento do fundo acompanhou o IFIX, quando computamos os valores recebidos de rendimentos junto com a valorização das cotas, resultando em um fator de praticamente 1,5 vezes o CDI no período todo. Tem aumentado ao longo dos meses, fruto de maior interesse do investidor por esse tipo de ativo. O volume de negociação supera R$ 1 milhão por dia, sendo um fundo de boa liquidez, portanto. O fundo fez recentemente a nona emissão, que permitiu ao fundo levantar 230 milhões de reais. Esse dinheiro já apresentava algumas previsões de uso detalhadas na oferta. O pagamento da parcela final da compra da Torre Martiniano e mais as obras que estavam sendo feitas nesta torre. Além disso, tem uma previsão de uso na parcela final de aquisição do edifício Shukri Zaidan e uma parte do valor para pagamento do edifício TOTOS para desenvolvimento de um shopping center em um prédio anexo. No último relatório apresentado pelo fundo, foi detalhado o andamento das obras no Martiniano. Percebemos o avanço da estrutura das obras e, vendo a evolução do cronograma da obra, é previsto o término em junho de 2022. Atualmente está com 76% da obra concluída. Mercado de imóveis comerciais. Depois de uma mínima em 2011, a vacância foi subindo inicialmente devido à maior entrega de novos estoques e depois por uma menor absorção desses imóveis. Para 2022 e 2023, a previsão é menor entrega de novos empreendimentos comerciais. A própria pandemia e discussão entre trabalho presencial ou remoto deve manter desaquecido o setor de novos empreendimentos comerciais, levando a uma redução da vacância futura. Neste gráfico, temos alguns dados interessantes de São Paulo. São três as principais áreas de escritório da cidade. A Faria Lima e Vila Olímpia, com a maior área, seguido da Berrini e Shukri Zaidan, e a terceira grande área é a Avenida Paulista. Em termos de vacância, a Berrini e Shukri Zaidan apresentam a maior patamar, mas ainda está se recuperando. A Faria Lima e Vila Olímpia apresentam maior recuperação e a Avenida Paulista apresentou variação mais lenta ao longo do tempo. Esse gráfico ajuda a ter uma ideia de como está se comportando cada região da cidade de São Paulo. Com outros fundos de lajes corporativas, temos o HGRE com um dividend yield intermediário e a relação preço por valor patrimonial também intermediária. É o segundo fundo com maior número de cotistas, tem o menor percentual em caixa desse grupo e é o segundo maior patrimônio. Portanto, faz sentido ter uma posição no HGRE até de forma a diversificar a carteira na área de lajes corporativas.
Lembrando que existe um potencial de crescimento, pois o fundo está com alta vacância no momento. Negociado a R$ 121, mas temos no seu histórico de valor está num dos menores patamares históricos. O seu dividend yield apresentou crescimento nos últimos 3 anos, como podemos ver no crescimento anual ali de 6,03%. No passado recente, devido à queda do valor das cotas, o fundo apresentou perdas para o investidor, mesmo se considerarmos o dividend yield no período. Pontos positivos e negativos para fazer o investimento no HGRE11. Do lado positivo, a gente tem previsibilidade do pagamento de rendimentos, valor a distribuir para o cotista em horizonte próximo e uma boa liquidez. Do lado negativo, é um fundo que tem uma vacância bastante alta. Os indicadores, de modo geral, estão em patamares intermediários e depende fortemente aí da retomada do uso dos escritórios para recuperar aí essa taxa de vacância. Se você gostou do conteúdo, compartilhe o nosso vídeo, curta, comente e se inscreva em nosso canal.